Claro que antes de falar um pouco mais dos segredos da criação do universo e dos mundos, de todos os mundos, não sejamos pequenos de pensar que só existe este mundo, este planeta. Mais uma vez, eu parafraseio e cito o próprio Shakespeare, entre o céu e a terra, existe mais do que a nossa vã filosofia. Isso, inclusive, é algo que podemos fazer uma conexão com o próprio Zohar Kodesh, que traz que assim como é abaixo é acima, e assim como é acima é abaixo. Quando eu morava em Beersheba, eu frequentava a sinagoga Tov Lehodot Lashem, uma sinagoga formada para latinos, e com a direção do querido rabino Israel Workman e do rabino Baruch, também Boruch Gelman, rabino brasileiro, um rabino mexicano. E eles faziam questão na Seudat Shlishi de trazer uma melodia pela tradição marroquina da Hakitia chamada de Meginá, uma melodia muito bonita da importância do Shabat. E vem uma pergunta muito especial: é o Shabat que nos protege ou nós que protegemos guardando o Shabat para que ele permaneça entre nós como uma tradição? E com isso, eu vou, antes de cantar a música, falar para vocês que Deus nos livre, que todas as almas que vieram a ser ceifadas durante esse período, um pouco antes, Shemini Atzeret e Simchat Torah, dos anos anteriores, que elas possam ser elevadas hoje e sempre. Então é a Kavaná para Lelunis Ma'ato, a todas essas Neshamot, e também para Shmuel Ben Zion, o querido Samuel Laffer e toda a família Laffer possam receber Naches hoje e sempre. Então, em Israel, nós ficamos muito felizes em sentir o Shabat chegando logo na quinta-feira à noite, e o sabor das halot sendo feitas e das senhoras recitando a Afrashat Halá, quando se separa Halá, e na Seudat Shlishi, todos juntos, sentados e sentindo aquele momento de Hesed, cantávamos Baruch Elion Asher Natan Menucha Lenafeshei Beberion Maaseh Vanaham Vehu Hidrosh Lesion Ihanidacha Ana Tetugion Nefesh Nechachan Ashome Shabbat Haben Ihaban Lairatsu Kemincha Amechabat Amen Chaban. Oi, 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 oi. Assim como traz a tradição de Vishnitz, Ashoy Meshabos Aben Abbas. Nesses dias fatídicos anteriores do... Oh, que bom, Habiba, que você gostou. Que bom que você gostou. Nesses dias fatídicos, uma senhora, ela vem entrando dentro do seu Moshav, que é na sua área residencial, dentro dos seus vizinhos, escutando tiros,
quando olha para a sua sacada, ela vê pulando pessoas com máscaras, eram terroristas, e ela nunca na vida, aquela senhora, tinha guardado o Shabbat. Ela, naquele momento, ela fez um neder, ela fez uma promessa para si mesma, para sua filha e para, em contato com Borei Olam, e falou assim: Ribono Shel Olam, se você deixar eu viver, eu vou guardar Shabbat para o resto da minha vida. Ninguém sabe explicar porquê, mas aqueles terroristas olharam para aquela senhora e foram embora. E eles mesmo, depois que eles foram capturados pelos soldados de Israel, eles dizimaram todos os vizinhos, e em relação àquela família, eles simplesmente olharam aquela senhora com as duas filhas e eles resolveram ir embora. E as forças especiais perguntaram por quê, nem eles sabiam responder. Existe algo muito maior do que possamos acreditar, que é a força. E essa força está no sentido da emuná, da fé, e de se conectar com cada um. Então aquela família que fez Teshuvah, que se arrependeu e se conectou com o Shabbat se conecta com ela. E nos milagres da criação do mundo, nós sabemos que sempre existe algo antes de nós, assim por isso que começa com Bereshit. E se pegarmos o primeiro passo, que Bereshit bara Eloquim, eu vou falar Eloquim para respeitar um nome divino, et, e no princípio criou Deus, et, o que seria et, Aleph Tav? No princípio criou Deus as 22 letras. E a partir das 22 letras foi criado o universo. Tem um peruche muito bonito do Gaon de Vilna, que ele fala que na palavra Bereshit tem muitos segredos. Com o peruche do Gaon de Vilna, Birshutechem, com respeito de vocês, Beit, Berachá, Reish, Rishoná, AC, se conectarmos o Aleph e o Shin, Yod e Yehudi Tase. Então, Berachá, Rishoná, que AC e Yehudi Tase. Então, é uma bênção que todos os judeus têm que fazer em todo momento da vida, antes ou hoje. Aquele que não conseguiu fazer nesse momento, que faça depois, que é a Brit Milá. Esse é o peruche do Gaon de Vilna. E um peruche do querido rabino, o Chacham Laniado, o rabino chefe da tradição síria do Brasil, traz algo muito bonito. Prestem atenção. Olha só que bonito. Bereshit bara Eloquim et. Nas duas primeiras palavras nós temos dois beit. Por que dois beit nas duas primeiras palavras e dois alephs nas duas palavras consequentes, que são a terceira e a quarta? Isso dá a entender para nós que existe duas criações, o céu e a terra, dois inícios, duas criações, através da presença divina, que é do Aleph, por duas vezes. Então a presença divina, ela se manifesta assim como acima abaixo, assim como abaixo acima. Esse é o peruche do querido rabino Laniado. E em relação ao segundo dia, temos algo muito bonito. Vocês prestaram atenção que nós temos no final de cada trecho da criação do dia, e assim se fez, dia tal, e Kadosh Baruch Hu, Deus viu que era bom, que tove, Entretanto, em relação à criação do segundo dia, temos algo muito especial. Nós temos uma separação dentre as águas, de cima das águas de baixo. Não é nada demais, a não ser da formação das águas em si, assim como traz o sexto pasuk do primeiro capítulo. Ribono Shel Olam dividirá entre as águas e as águas, Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim vehi mavdil ben mayim lemayim, a divisão das águas. E mesmo que essa divisão seja a própria criação do Borei Olam, se tem divisão, não existe uma brachá. Olha que bonito. Então a gente entende, se existe um marloken, se existe uma colisão, um atrito, uma disputa, que não seja uma disputa de conhecimento da Torá, mas uma disputa, algo maléfico, não existe bênção nesse ato maléfico.
Diferente no terceiro dia, que Kadosh Baruch Hu falou, Kitov Pamain, ele falou, terceiro dia, né? Kitov, e por que ele falou duas vezes Kitov? Porque ele falou que era bom duas vezes. Primeiro porque ele passou por aquele dia, aquele processo de divisão com um novo dia, e porque esse é o peruche do Rabino Meir Tawil Shlita, e porque a gente fez um primeiro sim da história, essa divisão de passar por algo para reiniciar algo dentro da criação através das 22 letras, etc. Nós temos também uma grande diferença, existe uma pergunta que se faz, e muitos dos nossos Chachamim fazem, qual era a relação e qual era a diferença entre Avraham Avinu com Noah, né? A grande diferença é que existem alguns caminhos na vida. Existe um caminho de você seguir algo e ter esse conhecimento para si. Noah, por exemplo. Existe aquele que tem esse conhecimento e procura compartilhar. Isso, inclusive, é a essência da Kabbalah. Kabbalah vem do verbo lekubel, que é receber. Só recebe quem doa e só doa quem recebe. Esses são dois princípios também ligados a causa e efeito, assim trazem a física, que também é ligada a Kabbalah. Outro dado interessante disso tudo, dessa paraxá, que ela é riquíssima com os segredos da criação do mundo, nós temos sobre a Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Nós temos sobre Nahash, que era a serpente. E aí vocês podem tentar entender, ver Nahash. Nahash, nós temos na própria Nahash a essência do que seria o mal. Mas o mal em si, não existe mal absoluto e também não existe dualidade pela Kabbalah. Não existe aquilo que é realmente mal. Por isso, qualquer ato criado pode e deve ser aperfeiçoado. Não existe um princípio final, mas existe algo em movimento. Isso, inclusive, é parte da mecânica, da física e também das ligações iônicas, como traz na química, não somente molecular, mas na química elementar. Em relação a esse ponto, a Yetzer Hará, ela estava fora, mas quando o homem buscou um determinado conhecimento, que é simbolizado através do fruto do conhecimento, que erroneamente, através da Idade Média, se diz que é a maçã e que não é a maçã. Existe uma discussão de qual fruta era, e entre as várias opiniões, tem uma que fala que era as uvas, por exemplo, por isso que a gente faz o Kiddush da santificação com vinho, né? E por isso que a gente fala Lechaim, a vida, porque o vinho e o suco podem trazer essa vida, e não somente isso, mas o ato de você brindar e o ato de você comemorar também traz vida. Essas são as palavras do nosso querido Rebbe Nachman de Breslov, nesse sentido. E existe um outro pensamento em relação a esse ponto de contato, e assim traz a Kabbalah, que Adam Harishon teria 1000 anos e ele doou 70 anos para Davi Hamelech, que lutaria a sua primeira grande batalha, seu primeiro bom combate era viver. Ele recebeu os 70 anos e às vezes pensamos que algo seja ruim, mas na verdade é bom. Assim traz o Rebbe de Lubavitch, sétimo Rebbe, que só existe uma bênção oculta, e quando alguém, alguma coisa tenta fazer mal, por exemplo, para um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa que caminha sobre os desígnios do que é bom e fazer o bem sem olhar quem ele recebe, na verdade, isso se transforma, assim como nas transmutações medievais, e se torna como algo muito especial. Então, tudo aquilo que é ou parece ser mal, na verdade, se torna algo muito maior dentro daquilo que possa
parecer. O Sefer Raziel, o livro atribuído ao anjo Raziel, o anjo Raziel que vem de mistérios, Sodot da Torá, ele traz algo muito bonito. Assim traz o Sefer Raziel, que quando o Adão Arishon ele foi convidado a se retirar do Gan Eden, ele foi expulso do paraíso, ele chorou por 40 dias, mas o anjo Raziel ele estava a partir do segundo dia, até do momento que ele fez techuvá naquele princípio. Assim tem uma opinião que fala que ele já estava do lado dele, e ele entregou um pergaminho que era o princípio, a rota para ele voltar a entrar no Gan Eden. E essa rota é o conhecimento, em compartilhar esse conhecimento e assim, depois que a Yetzirah, a má inclinação, ela coagulou, entrou dentro, passamos a ter uma luta árdua, não que seja uma dualidade, mas sim um princípio de crescimento através de duas forças que assim trazem a tradição síria, que faz uma pergunta: se nós temos duas forças que podem parecer antagônicas, que na verdade não são, elas são complementares, elas se conectam e se complementam para um crescimento, mas se dentro dessas forças a pergunta é quem cresce, aquela que a gente alimenta. Então, se você alimentar coisas boas todos os dias, você vai ter coisas boas. Se você acaba se conectando com elementos não favoráveis, infelizmente você pode ter e receber alimentos ou elementos não favoráveis a isso. E com isso, nós temos algo muito bonito. Existe um mamá referente a Lehavim Inyan Besimchat Torah de 5.738. E nesse mamá, ele é baseado nas explicações do sexto Rebbe, o Friedrich Rebbe, e ele também é estudado e foi estudado pelo sétimo Rebbe, que ele começa com uma pergunta, né, que é: já que a Torá ela é descrita por Hashem para todo Am Israel, é a sua sabedoria, sua compreensão aos olhos de todas as demais nações, por que então celebramos Simchat Torá, que é o dia, que é a festa da Torá, dançando com o Sefer Torá enquanto ele está fechado, enrolado, coberto pelo seu manto decorativo, ao invés de por que nesse dia a gente não estuda com ele? E a ideia é que a gente possa também se conectar através do momento, e nesse dia a mitzvah maior é você se alegrar com a Torá. Claro que a gente não pode esquecer do estudo da Torá, mas a importância de se alegrar, isso é uma brachá, a importância de dançar, e com isso a gente lembra um ditado popular português, que aqui chega nas terras além mares, através dos bandeirantes de Pedro Álvares Cabral, né, dos descobridores, que na verdade são os que trouxeram novos ares para as Américas, no caso daqui da América, que se tornou Brasil. E o ditado é que quem canta seus males espanta, o que é mais pura verdade. Então, cante hoje e sempre, cante para a pessoa que você ama, cante para os seus filhos, cante para si mesmo, cante ao tomar banho, cante agora, e que quem canta seus males espanta. E todas essas palavras de Torá sejam para Aleluia Nishmato, dessas Neshamot que foram ceifadas nesse momento e alguns anos anteriores em Shemini Atzeret Simchat Torah, e também para o senhor Shmuel Ben Sion, o senhor Samuel Laffer. Só coisas boas hoje e sempre.